Hoje estou aqui com o meu amigo Reinaldo Gomes. Tudo bem, Reinaldo? Tudo ótimo, doutora. Obrigada mais uma vez por estar aqui na Hora Cidadã. Prazer é todo meu aqui estar ao seu lado e ao lado do Gessi aqui, grande sábio do Hora Cidadã. Sim, e o Reinaldo, quando vem aqui, fica sempre muito dinâmico, ele é um pouco polêmico. O Gessi também, então fica bem dinâmico. Tudo bem, Gessi? Maravilha. E agradeço aqui ao nosso amigo aqui, né? A imagem, agora sim, apareceu a imagem. Mais uma vez aqui, nosso convidado aqui, um amigo querido a chave do negócio, né? E falou uma mentira aqui, que é o grande sábio, pô, ficou pesado, hein? Sacanagem. É mentira. Poxa vida. Poxa vida. É mentira. Mas, ó, brincadeiras à parte, hoje vamos fazer bater um bate-bola aqui e vamos falar, né, doutora, de comunicação, algo que é muito interessante e interessa para todo mundo aí que está nos assistindo, é importante né? nós falarmos, Gessi, da mídia educativa, que educa, que deseduca. A gente sabe a função, né, da mídia, da comunicação na sociedade é muito importante. É lógico, os fatos que acontecem tem que ser divulgado, né? O bom ou ruim tem que ser divulgado. Só que às vezes há um apelo. Então é importante nós, né, ter essa consciência da mídia que educa e deseduca. Muitas vezes deseduca. Então é importante o comunicador ter essa consciência e ao máximo que ele puder educar é importante. Com certeza. Porque a gente sabe que educa, né? Que a mídia educa o cidadão, ajuda muito na educação, na cultura do país. Isso é importante. E o melhor que a gente... hoje nós estamos aqui com o nosso amigo aqui, que esse aqui tem propriedade para poder falar de comunicação, né? Isso é o que eu chamo de puxa-saco. Né? Você estava falando de mim? Por grandes emissoras, ele pode falar muito bem sobre o assunto. Não por assim, isso. Eu queria, já vamos começar aqui agora, já entrando um pouco na polêmica, a respeito desse... Foi adiado, inclusive você acabou de ler aí no Twitter, aí, tá tweetando aí. Posso falar uma coisa antes? Na verdade, assim, a gente tinha sugerido de uma conversa entre nós aqui no estúdio, a gente tinha sugerido de comentar hoje, fazer alguns comentários a respeito dos twitters que entram na mídia social. Então, assim, você tem aqui o G1, o UOL, a Época... Então, várias empresas de comunicação que tweetam as notícias do Brasil. Então, assim, neste momento, o programa indo ao vivo, agora são 5 horas e 22 minutos, a gente está tweetando. Então, assim, a doutora, há pouco ela reclamou, falando, como está calor aqui, não. Doutora, está aqui, ó, no UOL. Rio de Janeiro enfrenta a sensação térmica de 54 graus. Tem noção? Vocês têm noção do que é isso? Põe um ovo no asfalto, dá para fritar. Frita! Maravilha, frita. Se a sensação térmica está de 54 graus, os termômetros reais devem estar marcando, olha, chutando baixo uns 42 graus. 42 graus. Vocês imaginam, a gente aqui no estúdio, a gente não está sentindo isso porque a gente está embaixo do ar-condicionado, aqui está tranquilo, tá mesmo? Ar-condicionado, ó, briga por ar-condicionado aqui dentro do estúdio, porque a gente está suando aqui também, mas ninguém merece 54 graus de sensação térmica, né? Inclusive, eu soube que foi permitido uma época, não sei se ainda é permitido, no Fórum do Rio de Janeiro, o pessoal trabalhava de bermuda, era permitido, porque você não aguentava tanto calor, você estava mal. Por falar nisso... Então, mas não vamos deixar ele fugir do assunto, não? Que que interessante assunto, aqui, ó. Ela entrou num assunto bacana agora, então, moda. Fala isso. Saindo um pouquinho da moda, vamos voltar aqui para a comunicação. Foi adiado mais uma vez um macro regulatório aí da mídia. Estão querendo regulamentar a internet. Eu estou vendo que o amigo está livre aqui falando de comunicação, está tweetando, está no Facebook. E assim, estão querendo fazer com que... se eu estou no Facebook, de repente eu mando um e-mail ou eu baixo um vídeo, tenha pacote específico para isso. De certa forma vai estar limitando, porque a partir do momento que você acrescenta valores diferenciados para determinado tipo de serviço, você acaba limitando. Queria a sua opinião, o que você acha? Limitar em que sentido? Hoje, o que uma acontece? Hoje, censura, isso, de certa forma, sim. Hoje, o que nós temos na internet? Hoje, você paga lá a operadora lá, de internet, e você tem determinados números de dados ali livre. Você faz o que você quiser. Eu tenho 10 megas. Isso, você faz o que você quiser com seus 10 megas, entendeu? Você entra na internet, baixa vídeo, faz isso, faz aquilo. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo limitar. Quando você fala eles, quem são eles? Desculpa. Na realidade, está uma luta aí, né, das operadoras,
né, das operadoras. Não tem nada a ver com o Poder Legislativo, não tem nada a ver com o Congresso Nacional. Tem a ver porque eles que... Isso, tem a ver porque, na realidade, quem decide isso, tudo é política, né? Então, assim, vai ser votado, tanto é que foi o mais... Mas isso tem uma legislação que é gerida pelo Ministério das Comunicações, né? Então, esses caras, eles não podem, esses caras que a gente está dizendo, as empresas de comunicação, não existe, aí que tá. É tudo muito novo, é tudo muito novo. As teles estão fazendo isso justamente por isso. Não existe hoje uma regulamentação nesse sentido. Então, posso aproveitar aqui, não é que eu seja... cidadã, para a gente cobrar os nossos deputados, os nossos políticos lá, para que eles legislem em cima disso, não é verdade? Ao nosso favor. O que você acha, doutor? Né? Ao nosso favor. Que não façam o que as teles, infelizmente, querem fazer. Puxa vida, a gente lê notícias aí que ficamos tristes a hora que vê o lobby que está em cima, né? Então, os deputados aí que estão aí, os senadores, que têm uma responsabilidade de saber que o povo está ciente, né, do que está acontecendo. Que o povo está ciente do que nós sabemos o que temos hoje e o que querem, né, que a gente passe a ter. Quer dizer, não ter. Porque, na realidade, quando você limita, inclusive acesso à informação. Na verdade, acho que não tem que limitar, tem que abranger, é o direito da comunicação. Tem que democratizar, verdade, né? É previsto constitucionalmente, é o direito da comunicação. Inclusive, a minha pós-graduação é em direito da comunicação. Então, você não tem que restringir, você tem que abranger, abrir. Quer dizer, se eu tenho 10 mega, 1 mega, 15, eu faço o que eu quero, acesso o que eu quero. Na verdade, tem que melhorar o serviço. Porque nós somos um país que mais paga imposto. Mas por isso que a população tem que estar ciente. Sim, porque isso que é o macro regulatório. É essa que é a regulamentação da internet, que tanto os amigos que estão mais cientes, aí, que gostam de ler, né? Procura aí, busca aí no site de busca, né? E se informe a respeito desse assunto, porque é interessante. O que eles querem fazer? Eles estão querendo, de certa forma, limitar o acesso. Para quê? Para ganhar mais, né? Então, mas acho que cobrar mais. Isso é uma questão de lucro coisa financeiro. Isso. Para obter mais arrecadação. Isso, com certeza. Eu queria aproveitar o gancho. Mas querendo ou não, né? O amigo vai poder falar aqui sobre o assunto. Acaba limitando, porque de certa forma o valor, o poder aquisitivo limita, né, nesse caso, a pessoa de poder estar se informando mais, né, Reinaldo? Eu queria aproveitar que a gente está nesse gancho e ler uma outra notícia do Twitter aqui, o Twitter aqui nos favorecendo a pauta. Então é uma notícia do G1. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprova exigência de diploma para jornalista, que tinha caído recentemente aí por causa de uma juíza, não sei nem qual é essa juíza, mas ela derrubou a exigência do diploma de jornalista. Para você ser um profissional, você teria de fazer faculdade, depois passou a não ter essa exigência, agora pela Câmara, pela Comissão de Constituição e Justiça, essa exigência foi aprovada lá na Câmara, hoje lá em Brasília. Não, é assim, quando é assim, ele isso foi aprovado antes de ir para votação. Agora vai para votação. Da casa. A comissão aprovou, né? Agora vai para votação. Isso, agora os 513 deputados vão poder estar votando a respeito desse assunto. Então, mas aí depois que foi aprovado lá, então, por enquanto, continua do jeito que está. É que aí agora sai um pouco da área legislativa e entra para a área jurídica. A liminar está valendo na área jurídica, né? E isso daqui está totalmente ainda na área legislativa. Por enquanto não tem valor jurídico, assim... Porque não se transformou em lei, né? Por enquanto, isso seria. Por enquanto, está do jeito que está. Por enquanto, quem não Estou no meio de dois advogados aqui, estou entendendo um pouquinho de legislação, aprendendo com vocês aqui. Maravilha, quem vê assim fala, né? O homem aqui é mais inteirado do que tudo, viu? Mas... Então, Reinaldo, a respeito, assim, da minha opinião, se o jornalista ele tem por formação ou por profissão. Eu acho que depende. Tem que ter um critério. Por exemplo, de repente, tem aquela pessoa que trabalha 10, 15, 20 anos na comunicação. Então, de repente ele apresenta um jornal, ele escreve, ele tem uma história, uma experiência. É diferente quem chega lá, hoje acordei, hoje quero ser jornalista. Aí ele escreve uma coluna e ele vai lá. Então, eu acho que tem que ter alguns critérios. Então, assim,
Eu acho que tem que ter formação e tem que ter uma exceção para aqueles que comprovam devidamente o trabalho feito há muito tempo. Mas aí que tá, doutora. Aí é polêmico, é polêmico. É o seguinte, ó, a liminar justamente é isso, só que na prática não é isso que acontece. Que na prática o pessoal faz uma coluninha e vai lá e pega lá o MTB. E fala que é jornalista. Então, e fala que é jornalista. Então, assim, nesse sentido, eu concordo, eu acho que o nosso amigo acabou de ler aqui, que está com, assim, eu sou a favor realmente que venha de novo, que passe e valeu o diploma, porque virou bagunça, né? Sim, eu queria até que você falasse sobre o assunto, porque o amigo aqui é jornalista, ele vai poder falar melhor sobre o assunto. O que você acha dessa notícia? Na verdade, é um assunto que você pode discutir, por exemplo, usando o exemplo que a doutora deu aqui, falando a respeito vamos chamar de, entre aspas, jurisprudência, né, nesse caso. Uma pessoa que tenha experiência trabalhando em rádio, trabalhando em televisão, mesmo que ela não tenha formação superior na área, ela poderia ter o direito de se transformar em jornalista. Então eu queria polemizar o assunto aqui, colocar em questão uma pessoa que mora lá no sertão, lá no interior, que tem um alicate, né, e se intitula dentista. Então as pessoas vão lá no consultório dele, na casa dele, né, não é no consultório, e fala assim, eu tô com... E ele ali, ele manipula algumas ervinhas, né, aquelas ervinhas, elas anestesiam um pouco a boca do cara, o cara vai arranca o dente, e aí ele se transforma num dentista, ele ganha um diploma de dentista. Se a gente pegar essa linha de raciocínio, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Então não dá para generalizar. Eu acho que nesse caso, eu acho que a gente tem sim, você tem de valorizar, tem de exigir. Eu dei o exemplo simples do dentista aqui, mas isso também vale para o advogado, né? A pessoa que, o camarada, ele pode ser autodidata, ele pode pegar todos os livros do direito e se transformar num advogado, porque o advogado nada mais é do que isso, a não ser quando ele tem a vida de experiência dele, o restante da vida dele é teoria, são em cima dos livros de pessoas experientes que escreveram aqueles livros ali. Então essa pessoa, ela se transforma num advogado, ela não precisaria fazer faculdade. Então eu acho que assim, todas as profissões, cada uma com as suas particularidades, elas têm a sua forma de se exigir, né? Então, assim, o jornalista, para mim, que sou jornalista, eu defendo essa questão, tá, assim, o jornalista, ele tem de ser diplomado, sim. Aí você fala, mas na faculdade não se aprende nada. Aí uma outra briga, a briga é a faculdade. Da mesma forma que você tem faculdade de Direito, faculdade de Medicina, que não ensinam nada, né? Então, assim, há uma briga recente com o governo federal, que o governo federal está trazendo médicos de fora, e aí você tem o Conselho Federal de Medicina que não consegue aprovar, não consegue dar as licenças para esses médicos medicarem no Brasil. Esses caras são formados em medicina lá fora, né? Eles não conseguem aqui no Brasil porque existem outras formas de exigência, outras formas de exigir que eles atuem na profissão deles, né? Então, assim, eu acho muito questionável. Na minha opinião, tem sim de se exigir o diploma para você ser um jornalista, né? É diferente de você ser um comunicador. Você ser um comunicador, qualquer pessoa pode fazer isso. Tanto um jornalista quanto qualquer outra pessoa de outra profissão. A gente pode ter aqui do nosso lado aqui um médico sendo comunicador falando da sua área, né? Como o programa de vocês fala sobre cidadania, são dois advogados fazendo comunicação. Eu acho louvável isso. Eu acho isso muito lindo, muito bacana. Jornalista também, viu? Temos MTB. Deixa eu te falar uma coisa. Reinaldo, nisso que você falou é interessante porque o que acontece? A gente tem aí, queira ou não queira, você citou médico escrevendo, né? Advogado escrevendo, mas na realidade isso daí não é jornalista, é colunista, né? O cara tem uma coluna no jornal, escreve sobre o assunto, ele domina aquele assunto. Então não adianta, por exemplo, o jornalista, lógico, você como jornalista, eu sei que você tem um conhecimento muito grande em várias áreas e quando não tem, você vai estudar aquilo para poder ter aquele conhecimento e poder escrever sobre o assunto. Mas independente disso, temos aí também os colunistas.
colunista é colunista, colunista não é jornalista, né? Quando você vê um jornal aí que você tem aí um médico falando sobre determinado assunto... Na verdade, né? vai um pouco mais além, assim. Todo jornalista pode ser colunista, né? Mas nem todo colunista é jornalista. Né? Isso, concordo plenamente, é isso mesmo, entendeu? É isso, você matou a charada aí, é isso mesmo. Então, o que acontece? Temos que ter cuidado mesmo, eu acredito que tem que ter, tem que exigir mesmo o diploma, porque virou bagunça. A liminar era para fazer o que a doutora falou. Pessoas muito experientes na área, né, comprove aquela experiência e depois vai lá e pede seu número de MTB como jornalista, comprovando realmente. Só que virou uma bagunça, porque infelizmente tem gente escrevendo uma coluninha, né, e num jornalzinho aí que não tem nem quem assina por ele, e vai lá e pede o direito de ser jornalista. Né? Então é complicado. complicado. A situação, a isonomia, né? A Isso. pessoa estudou anos, tem uma técnica, Com certeza. E o outro, então... fica desigual. E às vezes as pessoas, nem criticando muito, mas às vezes a pessoa escreve sem não tem nenhum bom senso, né? Por exemplo, não respeita, escreve de qualquer forma, ou às vezes ofendendo, né? O direito da outra pessoa. Então tem que ter esse cuidado. O jornalista tem que ter um bom senso, tem que saber, né, os limites, né? Escrever de forma imparcial, acredito na faculdade escrever a notícia do jeito de forma que ela seja demonstrada o mais imparcial possível, né? Imagina se uma janela para algo que está acontecendo, uma janela para a realidade. É isso que ele tem que ser o jornalista. Sim. Muitas vezes não acontece isso, infelizmente. Então eu acho que tem que ter limite, sim, mas aquela coisa, um limite sem restringir, né, e sem fazer com que o meio de comunicação... Então, resumindo, Gersi, você é a favor do diploma, porém, com exceção para aqueles que comprovam um trabalho jornalístico de talvez de Mas anos. já tem a liminar. Hoje já é assim. Já é hoje assim. Sim. Só que, infelizmente, os fiscais, né, não estão fiscalizando. Então, como não estão fiscalizando, eu acredito que a melhor forma é realmente que tenha o diploma, que passe a exigir novamente o diploma. Isso é cidadania. Isso é cidadania. Posso Pode. jogar um outro assunto na roda aqui para a gente discutir? Só que esse assunto é um pouco mais descontraído, hein? Ó, é o seguinte, a gente falou sobre calorão. Nesse calorão, sorveterias comemoram faturamento alto. Ó. E aí, tem até cardápio com 11 milhões de combinação. Vocês têm noção do que é isso? 11 milhões de combinação. Aliás, Walter Abrão, nosso gerente aqui, para apresentar para você o nosso Walter Abrão. Vocês nunca vão ver o Walter Abrão aqui no Viro. Um dia a gente traz ele aqui, não é? A gente traz ele aqui. O senhor consegue trazer para a gente um sorvetinho para a gente se refrescar nesse estúdio sem ar-condicionado? Depois do programa? Então tá bom, depois do programa tá bom. A gente vai cobrar. Tem uma outra notícia aqui, que é uma prestação de serviço, e aí eu queria a opinião de vocês, aí se a gente pode falar, essa notícia aqui, a notícia que eu perguntei se eu posso falar Meu amigo, aqui você pode falar o que você quiser. Aqui eu falo, depois vocês me dizem se eu posso ou não. Secretaria da Saúde de São Paulo abre concurso para 249 vagas. É uma prestação de serviço, Sim, né? Podemos falar isso aqui ou não? Pode, com certeza. Então, eu vou falar a notícia, posso falar? Por favor. Então aqui, ó, Secretaria de Saúde de São Paulo abre concurso público para 249 vagas. É pouco, né, doutora? É pouco, viu? A nossa saúde está precisando de muito mais, né? Com certeza, viu? Gersi, você que é polêmico, o que você acha da nossa saúde estadual? Não só contratado. Eu acho isso uma vergonha, né? Da condição. Um hospital com estrutura. Porque você falou da questão dos médicos. Dos médicos, Cuba. né? O que eu ouvi muito falar, a questão não é só com relação você colocar o médico num lugar longínquo e tal. Ele vai ter equipamento para atender o cidadão, ele vai ter equipamento, ele vai ter o necessário, porque às vezes, o que acontece? Ele é um bom médico, mas ele não vai ter o equipamento. Então não adianta o governo pegar, o Reinaldo, colocar um médico para dizer assim, tem médico,
aquela região não tem médico. Para dizer que tem um médico, mas aí a pessoa chega aí não lá, dá aspirina, aí né? não tem a medicação, não tem uma aspirina, então não adianta, gente. Então, mas aí, doutora... Tem que ter um médico, a estrutura para o médico. Isso, mas aí eu não concordo muito, por quê? Calma que vamos chegar ao porquê. Vamos Falei que ele é polêmico, é bacana isso. Tivemos, infelizmente, que importar médico. Portugal, Espanha e Cuba, né? Vários países aí mandaram médico para cá. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso país é uma vergonha na área de educação. É vergonha mesmo. Imita o Boris Casoy. Falta, é verdade. Falta engenheiro, falta professor de química, professor de física, falta médico. Por quê? Não se investiu em educação. Então, na emergência, tivemos que fazer isso. Teve que apelar. Isso. Tivemos que vir com médico. Mas você não é contra, né? Você não é contra. Não, não sou contra. Não sou contra, até porque tudo isso que a doutora falou é real, é verdade. Mas tem que começar por algum lugar. Então, de nada adianta, que nem muitos lugares tem aí, hospitais maravilhosos, se não tem o profissional para atender. Então, o que acontece? E o contrário também é a mesma coisa, né? Você tem um profissional e não tem... Mas é mais fácil você trazer médico para poder, pelo menos, olhar para a cara do cidadão, que nem isso tem lá, né? Vai ter uma pessoa lá que vai poder estar encaminhando, vendo uma forma que mais de 60% aí... Sabe o que a população quer? Das doenças... Você consegue fazer deixa a gente falar também. Tratamento antes que se agrave, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer o primeiro atendimento, é muito importante. Então, esses médicos são importantes, sim. Agora, eles estão lá. Agora, cabe à população pegar e falar assim, gente, o médico está aqui, mas tá faltando uma maca, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Que a população e começar a cobrar, né, o prefeito das cidades, que agora não vai ter desculpa, vai ter o profissional lá. Por que os prefeitos faziam? Os prefeitos pegavam o cidadão doente, colocavam na ambulância e mandavam para um hospital grande. Isso é fácil. Para São Paulo, o Hospital das Clínicas aqui, os amigos vê podem ir aqui ambulância do interior de São Paulo inteiro. No Hospital das Clínicas, vão ver aqui ambulância de todos os municípios do estado. E do Brasil, aliás, do nosso estado, fora do estado. Do estado também. Do outro estado também. Então, assim, temos porque que às vezes lá até tem o médico, mas não tem o equipamento necessário que tem. Vamos ser realistas, não tinha nem os médicos daqui, sabe não tem conta, que a população não dá conta nem da periferia da nossa região. Não temos médico, foi provado isso com cadastramento, então não tem médico porque é suficiente para isso, precisou mesmo importar porque não se investiu em educação. A realidade é essa. Mas já foi feito, agora, estamos com os médicos aqui, maravilha. Vamos cuidar agora, fazer a infraestrutura para poder esses médicos estar atendendo a população. Agora, o que não pode é a gente ficar também só reclamando sem fazer nada, fizeram alguma coisa, até que enfim. Parabéns aí vocês aí que se mexeram, tiraram aí... Eu acho o seguinte, fizeram alguma coisa, né? O que a população precisa, ela precisa que alguém coloque a mão na cabeça dela e fale assim, você está com febre. Pelo menos isso não tinha. Não tinha. Que não é correto essa coisa de você tirar o emprego de quem está se formando aqui no Brasil, também não acho correto. Mas também não acho correto como você sair daqui e ir para lá. Então, assim, não está tirando. Na verdade, até assim, existem alguns médicos que não querem, por exemplo, ir para áreas periféricas. Sim. Né? Então, assim, o camarada que estuda medicina, eu não estou generalizando, mas a grande maioria que estuda medicina no Brasil são filhos de pessoas bem-sucedidas, de uma classe social mais abastadas e tal. Então, essas pessoas fazem medicina para poder ir ter o seu consultóriozinho de dermatologia, blá, blá, blá. Né? Então, assim, essas pessoas não querem ir para, por exemplo, na periferia de São Paulo, na cidade de Tiradentes, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, não querem ir para essas regiões. A gente está falando de umas regiões muito próximas de São Paulo. Então, assim, tem regiões na Amazônia, tem regiões no Mato Grosso, estão dizendo que acabou o programa, a gente não vai poder falar mais, mas é isso. Eu acho que, assim, faltava esse médico para pôr a mão na cabeça da alguma coisa já foi feita. Alguma coisa você Agora já precisa do quê? Do equipamento, da infraestrutura. Porque de repente não é só uma febre, né, Rinaldo? Aí tem que fazer uma ressonância, um raio-x e você não tem equipamento. Então, o primeiro passo foi dado. Verdade. Agora falta o quê? Falta o equipamento. Então, pelo menos alguma coisa foi feita. Vamos ver daqui pra frente.
Né? Maravilha, gente. Ó, e é isso, é comunicação. Obrigado por participar do programa de vocês. Jogar esse tipo de coisa no ar. É fazer com que se discuta, né? Sim. O que não pode é, por exemplo, algo sempre igual aconteceu aqui em São Paulo, na calada da noite, antecipar o IPTU, que inclusive, doutora, foi o Ministério Público foi dá assunto para outro programa inteiro. Então, o que acontece? Não pode fazer isso com o povo, enganar o povo, né? O povo tá ficando esperto. Véspera de Natal, Ano Novo, né? Pessoal, o programa está acabando. A gente continua o debate no próximo programa. Reinaldo, obrigada. Sou eu quem agradece, não dá mais tempo. Obrigado.